Então, antes de qualquer coisa, amados, eu queria muito agradecer. Privilégio enorme estar com os irmãos nessa conferência, a 5ª conferência, jornada teológica, na verdade, porque sou cristão. Começo dizendo uma coisa muito clara logo no início da minha fala. Preocupado em não ser instrumento para confundir mais a sua cabeça, e muito pelo contrário, o meu desejo maior é esclarecer, aprofundar o seu conhecimento sobre os dois temas que a gente vai tratar. E usando aqui as palavras do Russell Shedd, numa ocasião em que eu vi ele pregando, ele falou exatamente isso. Venho aqui com temor e tremor, com o coração dependendo aí exclusivamente da ação do Espírito Santo para falar o seu coração nessa manhã, ao longo de toda a jornada, e nessas duas conferências que estarei tratando. O tema que a gente vai ter para essa primeira, vai aparecer em algum momento aí para você no Data Show, é falar um pouquinho sobre a verdade sob ataque. Eu quero tratar desse assunto e vamos ter como texto que vai nos conduzir nessa conversa, nessa exposição, Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 22. Quero que você já abra a Escritura Sagrada. Nessa passagem, a gente vai ler esse texto e ele vai servir como guia para nós na exposição dessa manhã. Minha pretensão é mostrar, já antecipando aqui a grande temática que está presente em Atos 4 e que vai ser desenvolvida ao longo da exposição, é que esse texto registra para a gente, irmãos, a primeira perseguição da igreja, primeira vez em que a verdade do Evangelho está sob ataque. Você vai perceber que, desde esse texto, os tempos mudaram e muito. Eu vou dizer aqui que aquela primeira perseguição de Atos 4, na verdade, mudou para muito pior. Quem estuda esse assunto chega a afirmar que nós vivemos tempos de profundas e inegáveis perseguições contra a verdade do Evangelho. Mais do que isso, a igreja jamais experimentou na sua história o tempo de perseguição profunda que estamos vivendo hoje em dia. Portanto, a minha temática vai ser mostrar para você que a nossa cultura é hostil ao cristianismo, que as nossas crenças são uma afronta e uma ameaça àquilo que está estabelecido como visão pós-moderna de mundo. A nossa cultura detesta aquilo que o cristão tem para oferecer, porque, lamentavelmente, essa cultura se armou, unhas e dentes, com televisão, rádio, faculdade, universidade, livro, jornal, que tenta desmerecer, desqualificar a fé que foi entregue uma vez aos santos. Olha, essa luta já é uma realidade, talvez vocês aqui, ao me ouvirem, conhecem bem de perto essa verdade, e ela inevitavelmente nos leva para um confronto. Eu, portanto, quero pintar esse quadro, olhando para essa narrativa de Atos 4, e perceber que nela nós temos um padrão, que é o padrão que a igreja vem experimentando ao longo da história, e a maneira como a gente deve responder a essa luta, a essa verdade sob ataque, também nos é apresentada, então, nesse texto. Vamos, então, ler a passagem, Atos 4, do verso 1 ao verso 22. Os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus vieram a Pedro e João enquanto estes falavam ao povo. Eles estavam muito perturbados pelo fato de os apóstolos estarem ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, porque já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades anciãos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Ananias, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os outros que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram tratar Pedro e João diante deles, ou melhor, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los.
com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram aquilo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e anciãos do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, tomem conhecimento disto, os senhores e todo o povo de Israel. Por nome, ou por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e passaram a discutir entre si, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos advertir esses homens de que não falem mais a ninguém nesse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois dessas ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui o texto. Você deixará aí aberto, eu vou voltar a essa passagem algumas vezes, para a gente olhar de perto algumas questões que nos interessam nesse texto. Meu roteiro terá 3 etapas. Primeira, quero caracterizar o ataque contra a verdade no nosso tempo. Segundo, mostrar que, nesse contexto, neutralidade não é uma opção. Não dá para ficar em cima do muro. Terceira afirmação, quero mostrar também o que a gente deve fazer. Como é que a gente deve contra-atacar essa situação que estamos inseridos no tempo que vivemos. Vamos então primeiro começar caracterizando o ataque que acontece em Atos 4 e, de uma certa maneira, caracterizar o ataque que vivemos hoje. Quero fazer essa ponte entre os dois contextos históricos e mostrar que muito do que acontece hoje já estava presente de maneira incipiente, inicial em Atos 4. Vamos lembrar rapidamente que o contexto de Atos 4 é muito simples e direto. Há um embate entre a mensagem dos apóstolos e a mensagem do judaísmo. O judaísmo pregoava que, para a gente poder ter uma relação com Deus, uma relação com a divindade, era necessário que algumas regras fossem cumpridas. Lembre você que o cristianismo fazia uma afirmação sobre Jesus que o judaísmo não aceitava. Eles odiavam quando os apóstolos pregavam que o caminho para Deus estava bloqueado e homem nenhum poderia se relacionar com ele fora da obra meritória de Cristo. Mais do que isso, quando eles ouviram a mensagem libertadora do Evangelho, que dizia que o homem é salvo por meio da graça, por meio da fé, independentemente das obras da lei, isso foi um soco no estômago dos judeus, da liderança judaica constituída. Eles então se levantam, cerram os punhos contra os seguidores de Cristo, porque esses apregoam que apenas Cristo é a única escada entre o homem e Deus. Então, quando eles se deparam com a pregação dos apóstolos, contra essa liberdade oferecida pelo Evangelho, os legalistas judeus não medem esforços para calar, amordaçar, impedir que eles continuem pregando o Evangelho. E aí, irmãos, eles primeiro no capítulo 4 trancam eles no cárcere, versículos iniciais do texto.
Depois eles vão intimidá-lo num tribunal, que é o Sinédrio, formado de 70 homens, que tinham como juiz principal o sumo sacerdote, e eles então querem interrogá-los também, do verso 5 ao verso 7. Do verso 8 ao verso 12, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e apregoa na cara deles a exclusividade da fé cristã. Ele diz no verso 12, uma frase que nós conhecemos bem e que precisa estar muito clara no nosso radar: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está se referindo à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção que depois desse embate inicial, eles ficam muito impressionados com a coragem de Pedro e João diante daquele sinédrio. E eles fazem uma afirmação no verso 13, que vai nos conduzir em toda a nossa conversa. Próximo slide vai mostrar esse versículo. Preste atenção no que eles dizem para eles. Ele diz assim: vendo a coragem e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, reconheceram que haviam estado com Jesus. Há duas palavrinhas aqui que são muito importantes para nós. O texto fala que eles foram descritos, depois de terem sido surpreendidos com a coragem, que eles eram homens comuns e sem instrução. Uma outra tradução traz indoutos e letrados. Olha, eu queria primeiro fazer você perceber que essa afirmação deles não é uma afirmação genérica, não é uma ideia de dizer que Pedro e João são dois caipiras teológicos. Não é isso que eles estão fazendo aqui, não. Embora isso esteja incluído. Mas não é só isso que eles estão fazendo, não. Até porque você há de se lembrar que Pedro e João haviam sido ensinados no contexto judaico. Conheciam a Torá, tinham guardado a lei como meninos judeus. Lembra mais, Pedro e João escreveram boa parte do Novo Testamento. Pedro, 1º e 2º Pedro, João, 1º, 2º e 3º João, Apocalipse e o Evangelho de João. Então não dá para dizer que esses homens eram caipiras. Não eram caipiras. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é um pouco mais sofisticada. Eles estão dizendo, em alto e bom som, que esses homens, na verdade, se comportam de uma maneira que não se espera que eles estejam se comportando diante do povo, ensinando ao povo. A ideia aqui é que eles, na verdade, são considerados como gente que não prega da maneira que se espera que os rabis daquele tempo estão pregando. O ponto aqui é o seguinte: eles não possuem o mesmo nível de treinamento que nós temos. Eles são gente que não se portam, não se encaixam na maneira como a gente espera que eles se encaixem. E tem mais. Eles foram ensinados por esse tal de Jesus aí. Esse tal de Jesus aí é que criou na cabeça deles essa visão de mundo. E agora eles se comportam assim. Na sequência, esse é um ataque direto que vem acompanhado de uma tentativa de calar os apóstolos. Eles não se calam, deixa muito claro isso para frente no texto. E eles não podem fazer nada contra eles, porque tem um milagre ali que é notório. E não dá para ficar fazendo muito discurso quanto àquilo que é real para o povo. O povo está a favor de Pedro, de João, e eles então saem dali em condições de continuar mantendo a posição que eles têm. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: amado, guarda isso no seu coração como uma grande verdade que eu quero que você guarde a partir dessa exposição. Próximo slide. Não espere tapete vermelho. Não espere tapete vermelho desse mundo. Não espere tapete vermelho das ideias que circulam entre nós. Por favor, amado, eu vou fazer isso aqui com todo carinho. Para de mimimi. Para de chorar. Mas pastor, lá no meu trabalho, na minha universidade, é mesmo? Vem para o fronte, irmão. Vem para o fronte. Saiba de uma coisa: esse mundo não vai tratar você com flores, pão de ló, refrigerante gelado, ou seja lá o que for. Deixa eu dizer uma coisa para você. A acusação que o Sinédrio fez aos apóstolos do tempo lá de Atos 4 é feita exatamente da mesma maneira para nós. Nós somos gente que não se encaixa. Gente que não nada na mesma maré
nada na mesma corrente do politicamente correto, por exemplo. Nossas atitudes são contrárias à visão moderna, pós-moderna de mundo. Lembre de uma coisa, quando nós cremos e fazemos o que a Bíblia diz, somos rotulados como gente limitada, intolerante, atrasada, obtusa, irracional, despreparada, comum e sem instrução. Para eles, a gente é exatamente a mesma coisa. Gente inculta, que não sabe de nada e que tem andado com esse tal de Jesus. Olha, o Albert Mohler tem um livro chamado O Desaparecimento de Deus, em que ele diz o seguinte nesse livro: um povo que vive pela luz de um antigo livro e que ousa chamá-lo a própria palavra de Deus, vai parecer não apenas excêntrico, mas as suas ideias serão perigosas para a época que vivemos. Qual é o nosso grande pecado? O nosso grande pecado é que nós cremos realmente que conhecemos a verdade. Nosso grande pecado é que a gente crê realmente que nós encontramos Deus. Amados, ele passa mal, então vai ser tratado ali, fiquem tranquilos. Tá bom? Nosso grande pecado é que a gente encontrou Cristo, não de uma forma esotérica. Acreditamos que Deus se revela, se revelou na Bíblia, e essa revelação está acessível, e ela é o padrão de toda a verdade. Ela é o padrão exclusivo de toda a verdade. Você acha que esse tipo de afirmação é aceita de maneira muito favorável no nosso tempo? Não é. A primeira experiência que eu tive com isso foi mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava numa aula de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A disciplina chamava 10 livros para ler antes do PhD. E aí essa disciplina era o seguinte: a gente lia alguns livros, eles eram comentados na sala e o professor recebia resenhas desse material. Sempre antes da aula, ele começava fazendo conjecturas filosóficas, existenciais sobre assuntos dos mais variados. Uma dessas aulas ele começou a falar sobre vida. Não, porque o conceito de vida aristotélico, o conceito de vida existencial, o conceito de vida biológico, o conceito de vida assim, assim, e essa aula estava sendo dada na graduação. E ele narrava esse fato para nós na aula de doutorado. E ele terminou dizendo que, no final da aula, quando estava terminando a discussão dele, ele tinha se convencido de que a classe dele tinha sido arrebatada naquele discurso dele. Um aluno pediu a palavra: professor, posso fazer um comentário? Pois não, querido, vem aqui na frente. O menino veio e falou assim para ele: professor, eu sei o conceito de vida. E aí o menino falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E terminou a aula. Bateu o sinal. Foi todo mundo embora. E ele reclamou com a gente: como assim? Estava ali numa discussão profunda, parece aquele boçal evangélico, aquele sem instrução, não sei o que evangélico está fazendo na universidade. E aí começou a fazer uma verborragia contrária a tudo que a visão evangélica de mundo tem sobre a vida. Ele terminou o discurso dele, eu estava na sala, levantei a mão e falei: professor, posso fazer um comentário? Pô, não, querido. Que garantia o senhor tem de que ele era evangélico? Ele podia ser ateu, budista, espírita, seja lá o que for. Segunda pergunta: qual é o problema de um evangélico que está sentado numa sala de universidade estudando? Quem foi que lhe falou que a fé cristã é anti-intelectual? Quem foi que lhe falou que essa postura que o senhor está tendo agora, num país islâmico, seria mantida de pé? E ele começou a perceber que a turma começou a ficar do meu lado. Que nem Atos 4, o povo começou a ficar do lado do apóstolo. Sem nenhuma comparação aqui, tá, irmãos? E aí o povo falou: é verdade, ele tem razão. Dali para frente teve vários embates sobre essa temática. Mas esse é o ambiente que a gente está vivendo.
Ambiente onde que você, ao se posicionar, é tido como alguém que não tem nada para oferecer. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. E eu quero agora explorar um pouquinho esse tema. De que maneira, então, essa ideia que apareceu lá para mim na universidade há 10 anos atrás, está circulando entre a gente? Próximo slide. Eu quero mostrar que, de maneiras, o cristianismo entra em conflito com as ideias do tempo presente. Eu quero mostrar de que forma as ideias que nós abraçamos a partir da perspectiva cristã entram em conflito com o tempo atual. Eu acho que a melhor maneira de eu tentar resumir isso é usando essa frase do Timothy Keller. Por favor, o próximo. A cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. Bota isso na sua cabeça, a gente não está numa cultura que usa mais as narrativas que nós conhecemos acerca da vida. Essas narrativas são contaminadas por uma visão que vai em oposto à visão cristã. É essa a ideia. Hoje as pessoas acreditam que não precisam de salvação. Bota isso na sua cabeça. Quando você conversa com alguém, é isso que aparece no primeiro momento do discurso dela. De que maneiras? Vou te dar um exemplo. Melhor, 3 exemplos. Vou ser bastante profundo aqui nessa área. Vamos imaginar a seguinte situação. Amanhã você acorda amanhã e descobre que o sistema financeiro mundial mudou. Ou seja, as notas que circulam no sistema mundial aí financeiro não são mais agora atreladas a valor. Ou seja, uma nota de R$100 tem o mesmo valor do que uma nota de R$1. Nem sei se existe mais de R$1. R$2. Beleza. A ideia é a seguinte, então as notas perderam o seu valor intrínseco. Agora, o que interessa são o número de cédulas que você tem. Ou seja, não é mais o valor de cada moeda, mas o número delas. Se eu tenho 100 notas de R$100 e o Paulo tem 100 notas de R$1 ou de R$2, o meu poder de compra é exatamente o mesmo poder de compra do Paulo. Não tem mais a ver agora com o valor da nota, mas com o número delas. Você podia acordar amanhã com essa informação e falar assim, isso é absurdo. Inaceitável. O salário pastoral vai acabar. Não tem mais sentido, a vida vai virar uma confusão. Essa ideia que eu estou mostrando de uma maneira mais concreta é o que está acontecendo no mundo das ideias. Eu e você estamos inseridos numa tremenda confusão sobre o significado e o valor das ideias. Isso impacta profundamente a posição cristã. Porque vai de encontro a essa exclusividade da fé cristã. Próximo slide. Vou dar para você 3 informações que você já deve ter, mas eu quero agora, de uma certa maneira, dar nome aos bois, para você associar essas ideias e perceber como elas estão aí aparecendo para você o tempo todo. A primeira delas é esse chamado relativismo religioso. Significa dizer o seguinte na prática: todas as religiões são iguais, ou pelo menos igualmente válidas. Nenhuma delas é verdadeira. Ou todas elas são. A frase que muita gente usa é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? Muitas vezes. As cédulas perderam valor. A linha de raciocínio é o seguinte: judaísmo e satanismo estão no mesmo barco. Adoram a mesma divindade. Há uma ilustração clássica de 3 cegos olhando para um elefante. Um toca na cauda e acha que ele é uma corda. O outro toca na perna e acha que ele é uma árvore. O outro toca no dorso e acha que ele é uma construção. Aí se conclui, está vendo? Todos nós estamos em lados diferentes da montanha e encontramos Deus lá em cima da mesma maneira. Que ideia maluca, né? Vou usar essa expressão com todo carinho. Que ideia estúpida. É ilógico pensar nisso. Por um motivo simples, irmão, simples.
O islamismo diz que Jesus é um profeta. Nós dizemos que ele é o próprio Deus encarnado. Essas duas afirmações estão dizendo a mesma coisa? Então, irmãos, é claro que não. Portanto, há uma inconsistência intelectual no próprio sistema de relativismo religioso. Revele isso para as pessoas. Lembre, irmãos, nós cremos que Deus se revelou de uma maneira muito específica e somente aqueles que respondem a essa revelação de maneira adequada podem ter um relacionamento correto com Deus. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Deixa eu dar um exemplo muito concreto disso, tá? Que já está aparecendo em alguns lugares do mundo. Em 1995, no Texas, um juiz condenou a oração de adolescentes que, durante a formatura, seriam proibidos de mencionar o nome de Jesus durante a sua formatura. A sentença do juiz foi a seguinte: se alguém mencionar o nome de Jesus, vai lamentar o dia que nasceu e vai passar até meio ano na prisão. Isso é uma sentença judicial que tem a ver com essa ideia de relativismo religioso, que está batendo na nossa porta e dizendo para a gente se acomodar, para a gente baixar a guarda, para a gente segurar a onda, para a gente não levantar mais uma visão exclusivista da nossa própria profissão de fé. Segunda ideia, tolerância, que é essa nova tolerância. A nova tolerância, e eu chamo assim, para distingui-la de uma outra tolerância que é correta. A tolerância lá do Voltaire, né? Que posso discordar do que você tem a dizer, mas defender até a morte seu direito de fazê-lo. Isso é tolerância boa. Mas a nova tolerância, essa aí que está circulando hoje em dia, é a virtude das virtudes. É mais importante ser tolerante do que honesto, leal, confiável. Você sabe do que eu estou falando? Tolerância é a moda da vez. Você pode ser tudo, menos intolerante nessa visão. O que é intolerância aqui? É não ter permissão para discordar. Você não tem mais o direito de discordar, irmãos. Olha, o mero ato de discordar já vira por si só uma intolerância. Todos os pontos de vista são iguais, as notas não possuem mais valor, todas as religiões e caminhos são igualmente válidos e todos levam a Deus. Não preciso convencer você de que essa abordagem é profundamente intolerante com os cristãos. Não preciso lembrar você que por causa da nossa posição somos considerados como gente inferior, tolerante, ou melhor, intolerante, fóbicos, discurso de ódio. Agora somos punidos pelo que a gente fala e pensa. Olha o nível que a gente está chegando. Lembre-se que a gente continua para essa gente iletrado e culto. Na maior parte da Europa, irmãos, e eu não quero aqui alarmá-los, mas só dá para você essa informação, já existem leis em países europeus que dizem que é crime falar, se pronunciar contra pecados relacionados à vida sexual, especialmente o homossexualismo, homossexualidade. Veja, eu não estou aqui defendendo, irmão, me entenda bem, maus tratos, agressões. Estou dizendo o direito de poder se pronunciar, se posicionar em termos de ideias sobre o tema. O pastor Eike Green foi preso na Suécia porque pregou um sermão sobre o tema. Verdade que ele foi libertado depois, mas é a lei que o pregou, ou melhor, que o prendeu, continua de pé. Você entende que essa nova tolerância criou para a gente uma problemática gravíssima? A gente não pode mais ter o direito de nos posicionarmos sobre aquilo que cremos, a despeito de sermos considerados e taxados como gente iletrada, inculta e que não tem nada para dizer de importante. Minha última ilustração, para você fechar o pacote, né, é que a gente também tem um outro problema.
o problema das verdades absolutas, que é esse último ponto. Pluralismo filosófico. Aqui, em poucas palavras, é a seguinte: a crença de que qualquer ideia ou religião em particular que alega ser intrinsecamente superior a outra está sempre errada. Se você busca ser exclusivo no seu posicionamento religioso, você está errado. Esse é o pressuposto. Uma frase que a gente ouve muito, assim, a exaustão hoje em dia. E eu vou dizer uma coisa. 10 da manhã, já tem umas meia hora pela frente. É uma frase que diz assim, e toda vez, se eu tivesse que ganhar R$1, falei para o pastor Leonardo agora, toda vez que eu ouvisse essa frase, ganhasse R$1, eu estava rico. A frase é a seguinte: o que é certo para você, não é certo para mim. Que frase idiota, imbecil. Como assim? Vou fazer um experimento. É só um experimento, tá, irmão? Ninguém vai sofrer ele hoje. Imagina que eu encontre alguém aqui depois da jornada e dê um empurrão nessa pessoa. Pá! Eu não vou fazer isso com ninguém, tá? É só um experimento. E ela falasse assim para mim: olha, você me ofendeu. Aí eu dissesse para ela assim: essa verdade para você não é verdade para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Deus não está no cenário, o mundo vira o caos. Qual é a referência de moral que a gente tem? Qual é a referência de certo e errado? Para onde a gente vai? Essa ideia de que não há verdades absolutas é muito bonita, mas ela não corresponde à realidade dos fatos. Veja, nesse contexto, o credo absoluto é o credo do pluralismo. Nesse contexto, o único absoluto moral é de que a gente não tem absoluto moral. O único absoluto moral é que qualquer tentativa de restringir essa tal de liberdade é sempre uma verdade contrária ao sistema. E se a gente crê numa verdade sagrada, sobre o qual todas as pessoas do mundo têm que se alinhar, nós somos uma ameaça. Esse tipo de declaração do evangelho, do cristianismo, é tida por essa gente como restritiva de liberdade. Deve ser banida, deve ser silenciada. Chega-se ao absurdo de ouvir hoje em dia coisas do tipo: mas os nazistas não estavam errados. Nazistas fizeram o que eles podiam fazer na época. É mesmo, é? É mesmo, é? De onde você tirou essa ideia mirabolante? Dessa tentativa de relativizar tudo. Deixa eu dizer uma coisa para os alunos de universidade aqui. Aqueles que estão na escola, ensino médio. Há uma inconsistência absurda nessa posição que você pode, inclusive, provocar seu professor. Estou aqui aproveitando para você levar dever de casa. Quando o professor disser para você assim, numa sala de aula: olha, não existem verdades absolutas. Eu vou botar isso lá no slide. Não existem verdades absolutas. Aí você diz para ele assim: é mesmo, professor? Vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor está dizendo que não existem verdades absolutas, essa frase que está aí não é uma verdade absoluta. Portanto, o que o senhor está usando como frase para afirmar que não existem verdades absolutas se transforma ela mesma numa verdade absoluta. É o que a gente chama de princípio da autoexclusão. Vale para todo mundo, menos para quem afirma. Você entende que nem ele é capaz de explicar para você a lógica por trás desse posicionamento. Ele não é intelectualmente sustentável, irmãos. Nós temos que estudar essas coisas para poder dizer isso para as pessoas. E revelar que a verdade que está sob ataque parte de ataques que são inconsistentes. Então, acho que a gente já entendeu o problema. Já entendeu a dimensão dele. Já entendeu como ele nos afeta. Agora eu quero mostrar o que a gente não pode fazer diante desse quadro que eu estou pintando. Próximo slide. O que não devemos fazer diante desse ataque. E veja, eu quero dizer aqui uma coisa em alto e bom som. Muita gente está caindo na armadilha de tratar esse ataque de maneira não bíblica. E você foi chamado para essa jornada aqui para poder pensar um pouco sobre isso.
pensar um pouco da maneira bíblica de tratar desse ataque, porque tem uma maneira errada, equivocada, falsa, perigosa, mentirosa sobre essa temática. A minha próxima frase revela o que eu quero que você guarde. A neutralidade não é uma opção. Não dá para ficar em cima do muro. Vamos voltar ao texto, porque em Atos 4:18, depois das ameaças, da intimidação, Pedro e João deixam muito claro o posicionamento deles. Eles dizem lá para eles, olha, então clamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Qual foi o posicionamento de Pedro e João? Verso 19. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu gosto de brincar lá na minha igreja, que a resposta está corte rápido, Vai direto ao ponto. Assim, vocês não vão estabelecer a minha agenda. Farei o que tem que ser feito. Dou o que doer, custe o que custar. Agora veja, há um posicionamento aí que é uma tentativa de encontrar um meio termo nesse negócio. Eu queria gastar um tempinho com isso, porque veja, o cristianismo é um sistema de fé, irmãos, que não deixa espaço para relativismo, nova tolerância e para pluralismo. Nós cristãos afirmamos categoricamente, exclusivamente, que qualquer sistema de fé que ensine salvação por obras, reencarnação, universalismo, martírio, bom comportamento ou qualquer outra coisa é incorreto, falso e enganoso. Simples assim. Mais do que isso, é impensável aceitar a perspectiva moderna, pós-moderna, em que as religiões são consideradas igualmente válidas. Isso não cabe para a gente. Como é possível, então, se posicionar nesse contexto? Como é que o cristianismo, que não aceita ser categorizado como mais uma opção, pode ser oferecido? Como é que a gente deve se posicionar a partir dessa perspectiva bíblica? A resposta é muito simples. A resposta é muito simples. A gente não deve se acomodar. Nós não devemos tentar pintar uma nova imagem do cristianismo para poder ser agradável, aceitável, palatável para as pessoas à nossa volta. Há vários pastores, líderes, igrejas no Brasil e no mundo que estão indo nessa direção. Eu vou dizer para vocês, estão quebrando a cara. Estão prostituindo o evangelho. Se é que é possível fazer isso. Não é possível. Estão tentando estabelecer aquilo que a própria Bíblia diz que a gente não deveria fazer jamais. O Schaeffer tem uma frase que dá para a gente essa dimensão do problema. Próximo. Eis o grande desastre evangélico. A negligência dos crentes em defender a verdade como verdade. Há apenas uma palavra para isso. Acomodação. A igreja evangélica se acomodou ao espírito mundano da nossa época. Você vê isso acontecendo aos montes hoje em dia em vários lugares do mundo. Não é diferente no Brasil. Preste atenção quem são os porta-vozes da igreja evangélica brasileira diante da mídia. Em geral, eles são pessoas que acomodaram-se no discurso, na prática, no comportamento, nas palavras doces, suaves, meigas, agradáveis, gostosas. Não é assim que funciona? Preste atenção. Não é pastor reformado bíblico que aparece em programa de TV. Por quê? Porque a gente não fala o que essa gente quer ouvir. Lamentavelmente, não se engane, não espere tapete vermelho. Mas deixa eu dar 2 exemplos para você de algumas movimentações que acontecem nos Estados Unidos que ilustram esse meu ponto aqui. Vou dar 2 exemplos. Uma delas é da igreja emergente. Próximo slide. Isso é uma fala de um dos líderes dessa igreja. A igreja emergente é uma igreja que se acomodou. Ela tem chamado a atenção nos últimos anos porque é um movimento muito popular nos Estados Unidos. Aí não sei se já chegou no Brasil, não tenho essa informação.
mas é ilustrativo a maneira como esse movimento tem a incapacidade de dar respostas claras. Está sempre em cima do muro, rejeitando, por um lado, a ideia da verdade absoluta e, por outro lado, tentando estabelecer uma ponte com verdades que a gente não pode negociar no Evangelho. O Brian McLaren, que é esse líder aí numa conferência de líderes dessa igreja emergente, foi questionado sobre homossexualidade. Olha a resposta dele. Não há uma posição boa e satisfatória para os cristãos tomarem quanto ao homossexualismo, porque todas as posições vão machucar alguém, e isso é sempre ruim. Você entende o que ele está dizendo? Tipo assim, não dá, né? É melhor não mexer com esse negócio. Vamos deixar isso aí numa segunda. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Que diferença dos apóstolos Pedro e João, né? Não tem negociação, queridão. Trata-se de uma resposta disfarçada, né? Água com açúcar, que se esconde atrás de uma falsa ideia de que qualquer comportamento, inclusive o homossexualismo, né, não pode ser condenado pela Bíblia, não pode ser sequer apresentado como um comportamento não estabelecido pela Escritura Sagrada. Já não há mais verdades absolutas de acordo com esse movimento. Você pensa que isso acontece de uma hora para outra? Não, esse é um processo que vai minando aos poucos, né, e vai gerando essas percepções. Segundo exemplo, esse talvez seja ainda menos conhecido, Jesus Seminar. Esse é um outro movimento também famoso nos Estados Unidos, formado por pseudo-acadêmicos e liberais. O movimento já negou uma série de coisas, inclusive nascimento virginal, milagre de Jesus, qualquer declaração de Jesus que tenha a ver com a sua divindade e exclusividade como meio de salvação, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Resumindo, eles negam todas as doutrinas essenciais da fé cristã. Esse grupo tem um destaque enorme na sociedade americana. Por que será? Por que eles dão entrevistas, fazem documentários, são porta-vozes naquele contexto? Porque eles oferecem, né, uma versão, um tipo de cristianismo que se encaixa nessa cultura do relativismo, da nova tolerância e do pluralismo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente já entendeu que muita coisa parecida vai passar a surgir, se já não tem surgido, no contexto brasileiro. A gente tem que estar muito atento sobre isso. Não se engane, não se engane. Essas coisas aparecem lá, depois elas se propagam aqui para a América Latina. É sempre assim, a gente tem um delay de tempo e de história, né? Mas elas aparecem aqui, daqui a pouco vão começar a surgir entre nós. Então a gente está pronto para a última etapa da minha exposição, que é a seguinte: como é que a gente contra-ataca esse contexto? O que a gente faz para se posicionar como fizeram os apóstolos Pedro e João em Atos 4? Como é que a gente deve se comportar diante dessa realidade que eu pintei, não de maneira exaustiva, mas de maneira bastante ampla, ou tentar dar para você uma visão bem ampla dos problemas, dificuldades que a gente tem para enfrentar? Então vamos lá. O contra-ataque dos cristãos eu vou primeiro fazer um resgate histórico aqui rápido com você. É um evento na história da igreja que é muito significativo para a gente quando a gente fala dessa questão de contra-atacar um contexto que está contrário à fé cristã. Em 1521, na Dieta de Worms, é uma assembleia que foi convocada por Carlos V para que Lutero negasse ou reafirmasse o que ele havia escrito. Lembra que as 95 teses de Lutero, colocadas na capela de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, geraram um problema enorme para a Europa do seu tempo. Lembrar que essas 95 teses afirmavam o Evangelho da graça, a fé em Cristo como meio exclusivo para a salvação. Ele se posicionou contra as indulgências e a concessão de almas do purgatório, por exemplo, que eram ensinados pela igreja da época. A Assembleia era uma espécie de sínodo, ou sinédrio. Então, só para voltar a ver como é que essas coisas aparecem de novo. Sinédrio, um sinédrio, em que eles, um tribunal eclesiástico que também tinha poderes civis. Lutero
corria o risco de ser condenado como herege nessa ocasião. Ele chega lá dia 16 de abril, pelos relatos históricos, a multidão aplaude ele quando ele chega, mas obviamente as autoridades papais estão com a face carrancuda contra aquele homem. Ele é uma ameaça ao sistema. A história diz que ele passa a noite em vigília, mais ou menos o que eu fiz essa noite para poder me preparar para esse sermão. Mas diferente das lutas em comum, ele recebeu muita paz na alma naquela noite. Ele relata isso para a gente. Deus lhe deu graça, sentiu segurança no Senhor, e diante do sinédrio da Assembleia da Dieta de Worms, no dia 17 de abril, havia uma mesa comprida na frente dele, com todos os livros, panfletos, material que ele havia escrito, com tudo ali na presença dele para ele poder se pronunciar. Naquela ocasião, Lutero faz uma afirmação que talvez seja uma das informações mais importantes sobre essa questão de enfrentar e contra-atacar o contexto da sua história lá do seu tempo. E eu queria que a gente lesse essa declaração. Vamos ler todos juntos? A não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às Escrituras, que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar, e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Que afirmação, né, irmãos? Que afirmação. A história diz que na sequência, o imperador Carlos V condenou Lutero como herege, pronunciou sobre ele uma pena de morte. Ele teve 21 dias para fazer um salvo-conduto e organizar a vida dele. E a Dieta ordenou que fossem queimados todos os seus livros. O conflito contra o reformador havia chegado no seu grau máximo. A gente sabe que depois ele não é condenado, isso depois é revisto. Um príncipe se converte nessa ocasião e tudo muda mais à frente. Mas o fato é que Lutero estava disposto a falar a verdade, doa o que doer, custe o que custar. E ele não retrocederia um único passo na posição dele. Amados, tanto Lutero como os apóstolos não se curvaram diante dos sinédrios dos seus tempos. Firmaram posição, endireitaram os ombros, levantaram a cabeça e responderam com coragem, intrepidez. Façam isso, amados. Doa o que doer, custe o que custar. Façam isso com mansidão, com respeito, conservando a boa consciência. De forma que, como disse Pedro, e eu acho que sempre Pedro, quando escreve Pedro 3,15, ele está pensando em Atos 4, é uma visão que eu tenho aqui. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, façam envergonhados das suas calúnias. Eu queria que você percebesse que é esse o desafio, não se curvar, não se acomodar, e ter a coragem de tomar atitudes tanto dos apóstolos como essa de Lutero na história. Mas eu quero deixar para você algumas recomendações. E termino o meu sermão com essas recomendações. São 5. E elas vão te ajudar um pouco a também se posicionar de maneira bíblica sobre esse confronto. Então, quero também que você leve para casa algumas preocupações que devem estar no seu radar quando falamos desse contra-ataque. Porque, veja, se eu deixasse nesse ponto, poderia parecer que você podia sair daí para agora virar
para usar a expressão que vocês conhecem, um bicho solto. Não é essa a ideia. A ideia é que eu quero dar para você também algumas direções muito claras, algumas preocupações que você deve também carregar no seu coração. Não é para ganhar toda a discussão, não é para sair brigando por coisas periféricas, não é para ficar perdendo tempo com coisas que não vão trazer nenhum benefício para ninguém. Calma! Como diz lá o Spurgeon, né? O evangelho é um leão. É só deixar ele solto que ele faz o trabalho dele. Deixa ele solto que ele faz o trabalho dele. Você tem que soltar o leão. Deixa o leão ir lá e intimidar os nossos inimigos. Você nunca vai ver ninguém muito, né, seguro diante de um leão. A ideia é um pouco essa. Quero que você também trabalhe com essa perspectiva de maneira bíblica, para não ficar também achando que eu estou com isso aqui, dizendo para você ir lá e brigar com todo mundo, enfim, maltratar, não é nada disso. Então, eu quero te dar 5 recomendações, 5 aplicações que a gente, então, vai ter como aplicação dessa exposição e das implicações dela para a nossa própria vida. Primeira, ande com Jesus sem se envergonhar. Essa é a primeira coisa, irmão. Olha, que as pessoas admirem a nossa coragem. Nós somos chamados para confessar a nossa fé. A fé cristã é confessional. Nós fomos alcançados por uma graça que abre a nossa boca. Abre a nossa boca. E quando a gente confessa, Deus é louvado através de nós. Amém, irmãos? Que bom. Deus é glorificado quando o seu povo confessa o seu nome. Deixa eu dizer para você, mesmo coisas muito pequenininhas que a gente faz, que a gente acha que não vai produzir um efeito desejado, produzem. Deus é muito gracioso com esse negócio. Né? Palavrinhas que a gente disse ali de maneira muito temerosas, amedrontadoras, e Deus usa aquele negócio. Não é? Puxa, mas eu falei aquele negócio, nem lembro o que eu falei. Eu te falei isso mesmo. Eu te falei, caramba, olha aí. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, irmão. Lembra você que os apóstolos e Lutero não foram ao Sinédrio, ao Ormes, com palavras de acomodação. Eles foram para afirmar o evangelho da graça de Deus, exclusivo, recebido pela fé, revelado nas Escrituras. Que a sua fé e a minha seja uma fé confessada. Olha, independente do contexto, relativista, nova tolerância, plural, vamos deixar nossas convicções claras, sem rodeios, sem temores, sem tentativas de acomodá-la às expectativas da nossa época. Que Deus nos dê coragem, que a graça dele nos ajude. Segunda afirmação que eu faço: busque ser cheio do Espírito Santo. No verso 8, quando Pedro, e eu penso também que Lutero estava vivendo isso, disseram o que disseram estando cheios do Espírito Santo. Então, a segunda coisa importante é, não vai na cara e na coragem. Vai na cara, na coragem e com o Espírito Santo. Enche o seu coração dele. Porque, veja, esse é um ponto importante para estar também nas tuas preocupações. Às vezes não é o que a gente diz, mas como a gente diz. Presta atenção numa coisa. No nosso tempo, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. A frase é muito boa, né? As pessoas do nosso tempo não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. E às vezes a maneira como a gente fala revela o quanto a gente se importa. O Espírito Santo nos ajuda aqui, dando para a gente a calibração correta para essa coisa ser dita. Importa muito memorizar as Escrituras para ter respostas certas. Importa muito conhecer a verdade do Evangelho para poder responder à razão da esperança que temos. Importa muito também que a nossa atitude e comportamento não prejudicie o nosso discurso. Importa muito que a gente não construa muros que inviabilizem que eles entendam o que a gente tem para dizer. Importa muito desfazê-los. Deixa eu fazer umas coisas para você desfazer esses muros. Primeiro,
Lembre que você é tão pecador quanto essa gente. Às vezes alguns cristãos esquecem que eles são salvos pelo mesmo Salvador que eles oferecem. Eles se colocam numa posição de acharem que estão indo para o céu por conta própria. É esse pessoal aí que precisa de Jesus. Desculpa esses meus risos aqui, mas é porque eu não consigo não me manter. Sabe? Como assim, irmão? Como é que você pode ser orgulhoso quando você foi salvo pela graça que te humilhou? Como assim, irmão? Não é a sua justiça que leva você para o céu, é a justiça imputada por Cristo na sua vida. Veja, lembre de uma coisa, houve um tempo recente na sua vida e na minha, que nós estávamos também perdidos. Que a gente também necessitava da graça que nós oferecemos aos outros pecadores, e continuamos necessitando dela em nossa vida hoje. Aquela ativista lésbica radical, aquele defensor das pautas identitárias que você conhece, pode ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Não importa onde o pecado o levou, o poder do Evangelho é maior do que qualquer inclinação do coração dele. Não limite esse poder, não limite essa esfera de atuação soberana de Deus. Segunda coisa que eu quero te dizer, nosso trabalho é garantir que as pessoas entendam quem é Jesus e o que ele veio fazer. O Evangelho é que salva as pessoas, irmão. Não são nossas regras, nossas normas. Ele que promove essa mudança interna, sobrenatural, que depois aparece na vida da pessoa inevitavelmente. Lembre disso. O Espírito Santo trata do comportamento em tempos variados. É verdade, em alguns casos, essa mudança é radical, rápida e quase que instantânea, mas em outros vai ser mais gradual, mais demorada, mais lenta. Não enquadre essas coisas como se elas fossem apenas uma direção. Não são. É importante que a gente deixe a pessoa ser exposta à palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo vá removendo do coração dela aquilo que é necessário ser removido, mas aguarde o agir dele. Você pode se precipitar e acabar atrapalhando o processo. Terceira coisa que eu diria nessa linha é memorize as Escrituras, especialmente com a obra redentora da pessoa e da obra de Cristo. Não perca a oportunidade. Sempre que você puder, antecipe objeções. Faça perguntas. Eu estava lendo o Schaeffer para preparar esse material e ele dizia uma coisa. Uma conversa de 60 minutos com alguém, eu gasto 55 minutos fazendo perguntas. Para entender o que essa pessoa pensa sobre a vida, a morte, pecado, juízo eterno, pensar em que categoria de posição ela está. Eu deixo ela primeiro revelar para mim o seu próprio coração, para depois oferecer a ela o Evangelho. Você acha que você já sabe as respostas? Não sabe porque você não fez perguntas ainda. Calma, vai devagar. Deixa esse processo ser construído com essa pessoa. Vá na direção de oferecer para ela respostas bíblicas, afirmando que o cristianismo é a única explicação verdadeira sobre a vida. Na nossa família, a gente tem uma brincadeira que é o seguinte. Estamos dentro do carro. Apareceu um Fusca. O meu filho mais velho ganha um tapão da gente. Se for um Fusca azul, ele ganha 2 tapas. Vindo para cá agora, a gente já contabilizou 3, ele está me devendo 3 tapas. Então, dizendo para você, aparecem Fuscas na vida dessas pessoas. Aproveite-os. Aproveite-os. Não é para dar tapa, tá, irmão? É para oferecer o Evangelho. Aproveite. Faz elas perceberem que você está ali atento para oferecer para elas as respostas que elas não têm. Terceira aplicação. Praticar o amor sem se intimidar. A gente sabe que nesse texto de Atos 4, havia um benefício feito a um homem enfermo, e ele foi curado. Lembra de uma coisa? O comportamento dos apóstolos de Cristo nos lembra que nesse enfrentamento a gente deve praticar o amor sem nos intimidarmos. Foi o Lewis que falou isso, né? Quando a gente começa a agir com amor por alguém, os sentimentos vêm a reboque. Façam isso. Façam isso. O Novo Testamento lembra para nós o tempo todo que Jesus
não é alguém, não parece ser alguém que ensina a gente a evitar, por exemplo, os homossexuais. Não há nenhuma referência bíblica sobre isso, pelo contrário. Devemos lembrar do tipo de homem que ele era. Ele se fez carne, habitou entre nós, a encarnação dele é um ato de condescendência. Nenhum de nós era digno da sua vinda, da sua expiação. Como a gente pode ousar menosprezar quem quer que seja por causa da categoria do seu pecado? Não temos tal direito. Note que qualquer um de nós que está aqui, que está nos ouvindo pela internet, que vai nos acompanhar nessa série de jornada aqui teológica, qualquer coisa que a gente tenha feito na vida, por mais grave que tenha sido, não é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sangue dele nos purifica de todo nosso pecado. Quarta aplicação. Destaque o nome de Cristo para o exaltar. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eu quero entrar num detalhe importante. Nós não queremos debater essas coisas pelo debate. Nós não queremos vencer debates. Isso é uma coisa que precisa ser lembrada para nós. O debate precisa ser uma consequência da redescoberta do Evangelho da graça de Deus, irmãos. Da justificação pela fé somente. Do ensino desses fundamentos à luz da Escritura Sagrada. Lembre de uma coisa, a gente precisa aprender a discernir as coisas. Há algumas contendas que a gente não deveria nem entrar perdendo tempo sobre elas. Há muita coisa em disputa que não revela e não traz nenhum benefício para ninguém. Gente que gosta de ficar discutindo, vai me cansando esse negócio, sabia? Veja, Lutero teve essa percepção, ele sabia reconhecer o que era o seu pensamento, as suas ideias humanas e aquilo que era cativo à Escritura Sagrada. Falou assim, olha, se eu tiver errado em alguma coisa pessoal, eu estou tirando. Fico apenas preso à Escritura Sagrada. Provem para mim que eu estou errado. Provem para mim que eu estou errado. Me convençam do contrário. Ele sabe discernir essas coisas. E aqui, é importante isso, né? Saber separar esses temas, porque muita gente está conhecendo a fé evangélica através das redes sociais, da internet. E a gente louva a Deus por isso. Mas às vezes eu acho que nesses ambientes, e aí que faço essa ressalva de maneira muito pontual, nesses ambientes há muito calor, mas pouca luz. Há muita discussão, mas lamentavelmente pouca sabedoria. Então tenha cuidado para não entrar nessa discussão e acabar virando um debate interminável sobre aquilo que não vai produzir efeito nenhum na vida de ninguém. O que a pessoa aprendeu? Ela foi levada a Cristo. Ela conheceu o Evangelho? Ela se arrependeu do pecado? Não. Ficou mais distante do Evangelho do que no início daquela conversa. Então, debate pelo debate, a gente deve evitar. Façamos com muita sabedoria esse discernimento. Destacando sempre o nome de Cristo. O que a gente quer é que Cristo seja exaltado, irmãos. Glorificado, conhecido, adorado, reverenciado pelos homens. Nada mais além disso é o que nos interessa. Última coisa, e eu termino com ela, acho que você já está mais do que cansado de me ouvir aqui. E eu quero mostrar para você o que acontece depois desse embate dos apóstolos. Volta lá para Atos capítulo 4, eu termino com ela. Eu não li esse versículo, por isso que eu quero ler. Versículo 23. Olha o que é dito depois que eles fazem esse enfrentamento lá diante do Sinédrio. Verso 23. Ao serem soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhe haviam dito. A sequência diz que eles ouvem, levantam juntos a voz a Deus, dizendo uma coisa surpreendente, né? Ó Senhor, Tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do Teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra
o seu ungido. Eles estão entendendo que aquele episódio já havia sido antecipado no Velho Testamento e aconteceria na história da igreja. Então não se surpreenda. É isso que a gente tem para hoje. Essa é a nossa agenda. O que eles fazem? Eles voltam. Então a minha última aplicação é essa. Viva na comunhão da igreja. Viver na comunhão da igreja para não desanimar. Irmãos, olha, eles sendo presos perceberam que a primeira coisa importante era voltar para a convivência daqueles que professam a mesma fé. Que legal isso, né? Que coisa importante a gente tem aqui, porque veja, eu tive acesso recentemente a um relatório num congresso missionário de jovens dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa para verificar como é que estava a cabeça dos jovens sobre essa questão do evangelho, da exclusividade do evangelho. Pasmem, pasmem. 1/3 dos jovens dessa conferência missionária criam na ideia de que uma pessoa que não ouve o evangelho não está eternamente perdida. Isso é novo para mim. Não encontrei isso na Bíblia, não. Então, quem não ouve o evangelho não está perdido? Eles acharam que isso era uma coisa alinhada à fé cristã. Veja, a gente precisa da igreja para poder reagrupar, reorganizar a nossa maneira de pensar. Essa conferência aqui é maravilhosa porque nos permite esse tipo de reflexão. Voltar a perceber que a gente não deve se acomodar, não deve desanimar. Porque uma igreja bíblica ensina para o seu povo a se posicionar a favor do evangelho, que sozinho fez expiação pelos nossos pecados. Somos lembrados que em tempos de pluralismo, de nova tolerância, de relativismo religioso, somente Cristo oferece salvação para o pecador. A gente precisa desse contra-catecismo. O catecismo que conte para a gente as narrativas bíblicas contextualizadas a essa nova realidade. Esse é um termo que eu estou extraindo do Timothy Keller. Essa ideia de que a gente precisa explicar, refutar, narrar novamente as verdades do Evangelho, para que cristãos possam se posicionar de maneira bíblica no tempo presente. Definir de novo uma percepção clara do Evangelho, pela graça somente, pela fé somente e em Cristo somente. Amados, deixa eu terminar dizendo uma última coisa. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Ele enche o nosso coração dessa coragem, dessa intrepidez, presente em Atos 4, para a realidade que nós vivemos. Queria orar com você e terminar a exposição dessa manhã, essa primeira exposição, sobre um tema tão relevante como esse. Eu quero fazer um pedido, e é um pedido muito simples. Se de alguma maneira você foi instruído, impactado e quer fazer alguma coisa a partir desse momento diante do Senhor, de maneira real na sua própria vida, e obviamente usando muito dessa exposição e daquilo que você vai considerar ao longo dessa série, queria que você ficasse em pé agora, mas de maneira muito voluntária. Eu não vou fazer apelo, nada disso. Fique em pé. E eu queria orar com você, por você, e apresentar essas questões diante do Senhor de maneira muito temerosa, mas sabedor de que a gente precisa muito, muito da coragem, da firmeza apresentada aqui nesses textos e naquilo que nós consideramos juntos nessa manhã. Vamos falar com o Senhor, feche seus olhos, busque a Ele nesse instante primeiro, sozinho, individualmente, depois eu quero orar e a gente encerra então essa primeira exposição. Pai Santo, tempos difíceis esses que temos, Senhor. Conhecemos profundamente a nossa fraqueza, fragilidade, incompetência. Dos desafios que temos diante de nós e das lutas que cada um de nós tem enfrentado no seu próprio campo de batalha com relação a uma temática tão importante como essa. Nossa súplica nessa manhã é que nos dê coragem, intrepidez,
coração cheio do Teu Santo Espírito, para nos posicionarmos de maneira bíblica, corajosa, mas ao mesmo tempo com candura, sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a sermos de fato cristãos que entendem os desafios do nosso tempo e se posicionam de maneira corajosa diante das muitas implicações que isso pode ter para a nossa vida. Nós não queremos medir essas consequências. Queremos honrar o Teu nome, confessar a exclusividade do Evangelho, pregá-lo, anunciá-lo, defendê-lo, contra-atacar de maneira bíblica as artimanhas ciladas que ora se apresentam para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a viver assim para a glória do Teu nome. É a nossa súplica com gratidão. E em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os amados podem se sentar.